TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular. Antes de começarmos o vídeo, eu quero te convidar para dar um like, se inscrever no nosso canal e ative o sininho das notificações. Assim você ficará atualizado e atualizada com as nossas publicações e poderá acompanhar a TV Raízes da Cultura. A TV Raízes da Cultura e o blog Raízes Notícia traz para você de maneira muito especial esse vídeo produzido a partir da cartilha da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, editada e publicada pelo Ministério da Cultura do Governo Federal do Brasil. Numa breve apresentação, a cartilha destaca que a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, a PNAB, foi instituída pela Lei 14.399, de 8 de julho de 2022, e tem como objetivo fomentar a cultura nacionalmente ao apoiar todos os estados, o Distrito Federal e os municípios brasileiros durante 5 anos, com início em 2023. Com o intuito de contribuir para a popularização dessa política pública e a fim de melhorar o entendimento de seus regramentos, o Ministério da Cultura, o MINC, elaborou esta cartilha por meio da Diretoria de Assistência Técnica a Estados, Distrito Federal e Municípios. Você encontrará agora a lei explicada no formato de perguntas e respostas. Primeira pergunta: o que é a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, a PNAB? A PNAB é uma oportunidade histórica de estruturar o sistema federativo de financiamento à cultura mediante os repasses da União, ou seja, do governo federal, aos estados, Distrito Federal e municípios de forma continuada. Por meio dessa política, será possível investir regularmente em projetos e programas, não só de modo emergencial, como foi a Lei Aldir Blanc I e a Lei Paulo Gustavo. Os entes federativos, ou seja, estados, Distrito Federal e municípios, irão implementar ações públicas em editais e chamamentos abertos para os trabalhadores e trabalhadoras da área da cultura, assim como poderão executar os recursos nas políticas culturais locais de maneira direta. Vamos à pergunta de número 2. Quais os principais objetivos da PNAB? Estimular o fomento à cultura pela União, ou seja, pelo Governo Federal, Estados, Distrito Federal e municípios. Garantir o financiamento e a manutenção de agentes, espaços e ações artísticos culturais. Democratizar o acesso e a produção artística nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, inclusive em suas áreas periféricas, urbanas e rurais. Pergunta número 3. Qual o valor que será destinado aos estados, Distrito Federal e municípios pelo governo federal para a aplicação da Política Nacional Aldir Blanc? A União, ou seja, o governo federal, entregará aos estados, Distrito Federal e municípios a cada ano, durante 5 anos, em parcela única anual, o valor correspondente a 3 bilhões de reais a partir de 2023. Atenção para esse lembrete muito importante. Com o objetivo de não desestimular o uso de recursos próprios dos estados, Distrito Federal e municípios na cultura local, o ente, ou seja, o município, o Distrito Federal ou o estado, somente receberá o recurso da PNAB se anualmente comprovar que destinou para a cultura os recursos orçamentários próprios em um montante igual ou superior à média dos últimos 3 anos. Por exemplo, para receber o recurso em 2023, o ente federativo deverá declarar que destinou para a cultura em 2023 o mesmo montante de recursos ao qual destinou na média dos anos 2020, 2021 e 2022. Pergunta de número 4. Qual o valor que cada ente federativo poderá receber pela PNAB? Bom, a lista com os valores totais que cada estado, Distrito Federal e municípios terão direito a receber é divulgada pelo Ministério da Cultura no site e nas redes sociais. Esses valores são calculados a partir dos critérios estabelecidos na legislação. Para se ter conhecimento quanto o seu município recebeu, quanto o seu estado recebeu, nós vamos deixar aqui
nos comentários desse vídeo como localizar o repasse de recursos executado pelo Ministério da Cultura, ou seja, pelo Governo Federal, para estados e municípios. Pergunta 5. Durante quanto tempo os estados, o Distrito Federal e os municípios receberão recursos da PENAB? A lista com os valores totais que cada estado, distrito, federal e município terão direito a receber, divulgada pelo Ministério da Cultura, como lembramos o link disponibilizamos aqui, são calculados a partir dos critérios estabelecidos na legislação. E atenção, o primeiro repasse dos recursos já ocorreu entre os finais de 2023 e início agora de 2024. E os estados, o Distrito Federal e os municípios iniciarão sua execução em 2024. Pergunta de número 6. Como os estados, o Distrito Federal e os municípios solicitarão os recursos da PENAB? Nesse item é importante destacar que essa etapa já aconteceu. Os estados, o Distrito Federal e os municípios já enviaram o seu plano de ação, incluíram o mesmo na plataforma Transfere.gov, o Ministério da Cultura analisou, divulgou através do seu site oficial a lista dos entes que tiveram seus planos autorizados e, consequentemente, procederam com a liberação ou a transferência dos recursos. Mas aqui tem uma novidade muito importante. Além do plano de ação, os estados, o Distrito Federal e os municípios precisam elaborar o Plano Anual de Aplicação dos Recursos, ou seja, o PAAR. Esse documento deve ser apresentado ao Ministério da Cultura após a aprovação do plano de ação e ser incluído na plataforma Transfere.gov e tem como objetivo detalhar a execução dos recursos pelos entes federativos. A sociedade civil deverá ser ouvida na elaboração do Plano Anual de Aplicação dos Recursos, preferencialmente por meio dos seus representantes nos Conselhos de Cultura ou, na ausência, ou seja, na não existência destes, em Assembleias Gerais junto aos agentes e fazedores de cultura do território. A pergunta de número 7. Como será o repasse de recursos para estados, Distrito Federal e municípios? Nesse caso, destacamos que essa etapa já foi cumprida pelo Ministério da Cultura, pelo Governo Federal e também pelos estados, pelo Distrito Federal e os municípios. O Ministério da Cultura analisou, os entes federativos criaram a conta específica para poder o recurso ser transferido e os recursos já foram transferidos. Pergunta de número 8. O ente federativo não possui fundo municipal ou estadual de cultura. Como pode receber os recursos? No caso de inexistência de fundos de cultura estaduais e municipais aptos a receber os recursos federais que trata a PENAB, o repasse será direcionado para o órgão definido pela autoridade competente de cada ente federativo, recebedor no momento de inscrição do plano de ação na plataforma Transfere.gov. Ou seja, cada estado, o Distrito Federal e os municípios devem ter os seus fundos municipais de cultura constituídos. Os estados, o Distrito Federal, isso já tem bem organizado. A dificuldade maior são nos municípios, mas no município que não tem o Fundo Municipal de Cultura, que é a maioria dos municípios ainda, é orientado, então é exigido que aquela instituição da parte da estrutura do governo municipal que responde pela cultura, ou seja, uma secretaria de cultura, a diretoria de cultura, vinculada à secretaria muitas vezes municipais de educação, esses são os que são os gestores do recurso, ou seja, irá administrar a aplicação do recurso transferido pelo governo federal. Atenção que aqui tem uma coisa muito importante para os gestores municipais e para os fazedores de cultura, que é, a partir de 11 de julho de 2024, todos os estados, Distrito Federal e municípios que assinaram o termo de adesão da Lei Complementar 195/2022, a Lei Paulo Gustavo, deverão obrigatoriamente ter conselho, plano e fundo de cultura instituídos. Depois nós vamos fazer um vídeo especial tratando desse tema como orientação
para os gestores municipais e também para os fazedores de cultura. Pergunta de número 9. Municípios podem executar os recursos da PENAB por meio de consórcio público intermunicipal? Sim, desde que o consórcio tenha no seu instrumento administrativo constitutivo previsão para atuar na área da cultura. Os municípios consorciados devem informar ao Ministério da Cultura que possuem interesse em executar os recursos por meio do consórcio. Se você gostou do nosso conteúdo, eu quero te pedir que comente, que compartilhe, que não esqueça de dar seu like. Se você não for inscrito ou inscrita ainda no canal, que possa se inscrever e ativar o sininho das notificações para você ficar recebendo todas as notícias dos nossos próximos vídeos. Quero te pedir também que acompanhe a TV Raízes da Cultura nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no YouTube.